vamos falar sobre a regra da cadeia. Então, lembremos-nos de que a regra da cadeia para uma função de uma variável nos dava uma regra para derivar uma função composta, né? Você tinha uma y igual a f de x e a x era uma g de t, ou seja, por fim você estava derivando isso daqui. Você tinha uma y que era uma f de uma g de t, ou seja, a regra da cadeia nada mais é do que a derivada da composta, né? Eu acho que tem gente que passa a vida e não percebe isso, né? Que a derivada, o que a gente chama de regra da cadeia, é a derivada da composta, que é a derivada da de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da de dentro. É o que está dito aqui. Se eu quero derivar o y em relação ao t, né? Mas o t não é a variável do y, porque a variável do y é o x. Só que o x é função de t. Então, eu quero derivar o y não em relação à variável dele, e sim em relação ao parâmetro, ou seja, a variável da x, que é a variável da y. Então, eu calculo a derivada da y na de fora, vezes a derivada da x na de dentro, né? Bem, então é essa a ideia de regra da cadeia, é isso que a gente chama de regra da cadeia. Só que agora nós estamos numa situação diferente. Aqui era apenas y como função de x, e a nossa situação agora é z como função de x e y. Então, o que é a regra da cadeia nesse caso? Então, seja z igual a uma f de xy, né? Uma função diferenciável de x e y, onde agora quem é função de t é a x, mas também a y. Então, você tem a x igual a g de t e a y igual a h de t. Essas duas são funções diferenciáveis em t. Porque se não forem diferenciáveis, não consigo calcular, né, o tal do dx dt ou dy dt. Bem, então z é uma função diferenciável de t, já que essas duas também são. E aí a gente tem que calcular a derivada da z, que é a nossa função principal, é você fazer a regra da cadeia em cada uma das entradas. Ou seja, é você calcular a df, dx, dx, dt, ou seja, calcular de fora na de dentro e depois a de dentro na variável dela. E também fazer isso na y, df, dy, dy, dt, ou seja, calcula de fora e aplica na de dentro, ok? Então é isso. É isso que é a regra da cadeia no caso em que você está em x e y. É você aplicar nas duas e somar. E aí a demonstração de que isso é assim. Bem, uma variação de ΔT em t produz variações em ΔY, em ΔX e em ΔY. É aquela história lá, né? A gente já desenhou isso aqui, mas não custa. Eu tenho aqui... Opa, tá grosso demais essa linha, vamos afinar. Eu tenho aqui o domínio, né? Que varia em t. Está variando aqui em t. Então, é uma reta real. E essa reta real, nela variam os parâmetros t, né? E eu tenho aqui x. Eu tenho x. E eu tenho também y. E o que acontece é que se eu tenho uma variação aqui em t, né, se o t varia, né, um ΔT, então uma variação em t qualquer, né, de um certo ponto até um outro ponto, um ΔT, automaticamente eu tenho uma variação aqui em x, né, o que variar aqui como x, ele é função de t, né, um x de t aqui, e aqui você vai variar o y também em função de t. Então, uma variação aqui, o nosso ΔT, vai provocar uma variação aqui, o nosso ΔX, e uma variação aqui, que é o nosso ΔY. Né? Variar aqui, fazer o ponto andar aqui, significa fazer as coordenadas x mudarem e as coordenadas y também. Então, uma variação ΔT em t produz uma variação em x e outra em y. Né? E a gente pode, então, dizer o seguinte, essas por sua vez, produzem variação de ΔZ, né? Porque o z ele vai ser função de x e y. Então, se o x e o y variam, eu tenho uma variação em z. Então, da definição 14.4.7,
da definição 1447, ou seja, da seção anterior, a gente tinha que o ΔZ era a derivada de f em relação ao x vezes o ΔX, mais a derivada de f em relação ao y vezes o ΔY, mais aquele nosso acréscimo. Lembram que a gente mandava os épsilons, os épsilons na verdade iam para zero quando a gente mandava o ΔX e o ΔY irem para zero. A gente viu isso na seção anterior, né? Ou seja, onde isso vai para zero e isso vai para zero quando este ponto aqui, ou seja, quando esta variação vai para zero. Ou seja, quando você tem essa variação indo para zero e essa variação indo para zero, então a variação que existia em z, que é zf f de xy, então se eu faço essa variação ir para zero e essa daqui também ir para zero, eu automaticamente faço a variação ΔZ também ir para zero, né? E aí eu tenho que dividindo ambos os lados dessa equação por ΔT, então eu tenho que o ΔZ por ΔT é isso, né? Calculando aqui o ΔT em todos eles. E aí quando eu mando o ΔT para zero, ou seja, quando eu diminuo essa variação aqui, automaticamente eu diminuo essa e faço com que os épsilons vão para zero também. Então se fizermos ΔT ir para zero, eu tenho que ΔX, que é o g de t mais ΔT, menos o g de t, né? Essa é a nossa variação pensando em x como representada pela g de t, como função de t, porque g é diferenciável e, portanto, contínua, e da mesma forma o ΔY vai para zero, e isso, por sua vez, implica que esses épsilons vão para zero, e, portanto, o que eu tenho é que dz dt, que é isso daqui, é o limite quando o ΔZ sobre ΔT vai para zero, e aí se eu mando o limite de todo mundo aqui ir para zero, o que eu tenho é dx, df dx não se altera, mas o limite aqui com isso indo para zero, depois o limite desse com isso indo para zero, isso daqui indo para zero, isso daqui também indo para zero. Essas partes aqui desaparecem, e aí o que nos resta é justamente df dx, dx dt, que é esse limite, e df dy, dy dt, que é esse limite aqui. Então, nós temos a igualdade que a gente queria provar, né? A gente queria provar essa igualdade, e ela é verdadeira em função dessas considerações. Pois bem, a única coisa que talvez vocês não lembrem, por favor, se não lembram, busquem lá de novo na definição 1447 que nós tínhamos isso daqui, tá? Essa era a nossa definição 1447. Bem, como frequentemente descrevemos dz dx no lugar de df dx, claro, né? A f nos dá a z, então né, o z ele é o f do xy. Às vezes a gente muda de f para z. Então podemos reescrever a equação da cadeia, ou seja, essa daqui, do nosso teorema, ao invés de colocar z, a gente, ao invés de colocar f aqui, né, a gente pode colocar z. Tá? É muito comum se escrever dessa maneira também. Bem, observe a semelhança com a definição de diferencial. No nosso diferencial era exatamente isso aqui, né? Lembra muito o que está aqui. Na verdade, se você dividir pelo dt, né, você tem exatamente a mesma coisa. Ok. E o exemplo 1 vem para que a gente possa ver então como é que a gente usa a regra da cadeia. Eu tenho aqui z como função de x e y, onde o x é o nosso seno de 2t e o y é o cosseno de 2t, e aí ele pede para você calcular o dz dt. Lembre-se, x está dado como função do t, y está dado como função de t. Então ele precisa dizer qual é a relação que existe entre x e t, y e t. Tá? No problema ele nos diz, o x é assim, o y é assim. E isso daqui é a nossa f de xy. Então o que diz a regra da cadeia? Ela nos diz isso daqui. Então a gente só precisa fazer as contas relativas, né? Então o que é o nosso dz dx? É você pegar isso daqui e derivar em relação a x. Então y é visto como número, e aí x ao quadrado, a derivada é 2x, então 2xy. Aqui y à quarta é visto como número, e a derivada de 3x vai ser 3, então 3y à quarta. Então isso é o nosso dz dt. Aí agora, dz dx. Agora o nosso dx dt é você calcular a derivada de x em relação a t aqui, ou seja, é a derivada do seno de 2t. A derivada do seno é o cosseno, e a derivada do 2t, olha, você está usando a regra da cadeia aqui para uma função de r em r, né? Essa é a regra da cadeia para a função z de f, dependendo de x e y,
E aqui você usou a regra da cadeia para uma função de RN. Então, cosseno de 2t vezes a derivada da de dentro, que é a derivada do 2t, que é 2. E aqui a derivada do cosseno, venho agora para aqui, né? dz dy. dz dy é derivar isso daqui em relação a y. Ora, então o x2 é número, a derivada do y é 1. Então, por isso é 1x2, que é o x2 que aparece aqui. Aqui o 3x é número, a derivada do y a quarta vai ser 4y a terceira. Então o 4 vai multiplicar o 3, por isso aparece esse 12 aqui. O x é número, repito, e vai aparecer o y a terceira. Agora, vezes a derivada dy dt, que é isso aqui. A derivada do cosseno é o seno, e a derivada da de dentro não precisa porque é t e a derivada de t é 1. Então, menos seno de t é essa última parte. Bem, não é necessário substituir as expressões x e y em termos de t. Nós simplesmente observamos que quando t é igual a zero, ele pediu para t igual a zero aqui. Temos que x é igual ao seno de zero e y é igual ao cosseno de zero. Então você tem que, onde eu tiver cosseno aqui de zero, eu vou ter 1, e onde eu tenho o seno de zero aqui, eu vou ter zero, né? Então, o que eu tenho aqui vai ser 2 vezes. Bem, eu tenho que observar também o que acontece com x e y quando eu tenho t igual a zero aqui. Então, eu tenho que o x aqui vai ser seno de zero, que é 1, e eu tenho que aqui o y vai ser o cosseno de zero, que é zero. Então, quando eu tenho aqui 2 vezes x e y, eu tenho zero aqui. E aqui eu tenho 3 vezes 1 ao quadrado, 1 quarta, que vai dar 1. Não é ao contrário, não? Oi? Como O é? seno de zero é zero e o cosseno de zero é 1. Isso. Eu disse ao contrário, foi? Foi. Tá bom, obrigado. Isso aqui é zero e isso aqui é 1. Então aqui dá zero, tudo bem. E aqui eu já ia dizendo 3 vezes 1 ao quadrado. Aí eu tinha dito zero aqui, 1 quarta. Eu tinha dito zero, mas na verdade é 1. Tá, obrigado. Então aqui dá 3. Aí aqui 2 vezes o cosseno, do zero, que é 1, né? Então aqui vai dar 2. Então 3 vezes 2 aqui vai dar 6. Aqui vai dar 0. Né? Aqui vai dar 0. E aí nem importa o que daria aqui, apesar de dar 1, mas vai dar 0 vezes isso aqui. Então só sobra esse 6 aqui da frente. Ok. A conta está certinha. Bem, a derivada no exemplo 1 pode ser interpretada como a taxa de variação de z com relação a t quando o ponto xy se move ao longo da curva C com equações paramétricas x igual a 2t, y igual, seno de 2t e y igual ao cosseno de t. Veja a figura 1. Então, ele está dizendo que aqui está a nossa regra da cadeia, porque o que ele está vendo é o seguinte, ele olha para aqui, ele vê o t variando, né? Ele vê o t variando aqui, e aí ele tem que o x aqui, em função do t, ele é o nosso seno do 2t, e ele tem aqui que o y é o nosso cosseno de t, né? X é cosseno de t, y é seno de 2t e y é o cosseno de t. Então, quando você faz o gráfico disso, aparece essa curva. E então, nessa curva, você vai aplicar, nos pontos dessa curva, você vai aplicar a função z, né? Ou seja, você vai calcular os z's a partir dessa função de x e y em cima dos pontos dessa curva daqui. Então, a derivada no exemplo 1 pode ser interpretada como a taxa de variação de z com relação a t quando os x e y se movem em cima dessa curva aqui. E, em particular, quando t vai para zero, o ponto xy vai para o ponto 0,1, vai para aqui. Então, quando t aqui se aproxima de zero, os pontos dessa curva se aproximam do ponto 0,1. E o dz dt é igual a 6. Isso é a taxa de aumento quando nos movemos ao longo da curva por 0,1. Ou seja, quando a gente se aproxima aqui do zero e aqui, consequentemente, perto do 0,1, a taxa de variação é 6. E se, por exemplo, x igual a t de xy igual a x ao quadrado
vezes y mais 3xy4 representar a temperatura nesse ponto aqui, né, no ponto, na verdade, nos pontos dessa curva, nos pontos x, y, então a função composta z igual a t, que é a temperatura desses pontos, representa a temperatura dos pontos da curva C e a sua derivada dz dt corresponde à taxa de variação de temperatura ao longo da curva C. Ele está com aquela boa e velha preocupação de dizer a você que ele te deu um exemplo puramente matemático, mas que aquilo pode ser visto como uma aplicação. Aí ele citou, por exemplo, temperatura, mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser uma variação na economia, poderia ser uma variação de relevo, poderia ser uma variação de qualquer coisa. Até, por exemplo, já que está em moda se falar em doença, poderia ser um estudo feito sobre doença, sobre mortalidade, sobre Covid, né? Por exemplo. Ou seja, essas coisas... Oi. Não, era só uma curiosidade, porque no caso, tipo, a gente está trabalhando com duas variáveis, né? Uhum. Aí o que acontece? Quando a gente trabalha com duas variáveis, a gente tem meio que dois termos, né? A soma de dois termos. Sim. E quando a gente estava trabalhando com uma variável, a gente só tinha um termo. Então, no caso, se a gente tiver uma terceira variável, a gente vai ter a soma de três termos. Isso. Ah, O legal do cálculo é isso, é que o que parece que vai ser, vai ser. Tá? Você vai ver que quando eu falar em três variáveis, automaticamente eu já vou dizer é do mesmo jeito, né? Agora, só que aí nós começamos a ter um problema para falar de regra da cadeia, porque, olha, a gente está vendo z como função de duas variáveis e está vendo cada variável como função de uma só. Mas, né, o x é função de t, o y é função de t. Mas a gente também pode ver o x como função de duas, u e t, e o y como função de duas. Então a gente pode ter uma f de x, y, z, 3 pontos, e cada um, x, y, z, pode ser função de outros dois. O x ser função de u e t, o y ser função de u e t, e o z ser função de u e t. Então a regra da cadeia tem que ficar muito mais sofisticada para mexer com funções com tantas variáveis ao mesmo tempo. E é por isso que tem essa seção aí no livro, que vai dar exemplos para vocês. E aí no final ele vai generalizar, ele vai dizer pode ser mn, pode ser m incógnitas ou n incógnitas ali da f de x1, x2 até xn, e cada uma dessas pode ser função de m variáveis. O x1 pode ser uma função de m variáveis, uma função de t1, t2, t3, t4, tm. Então, a gente tem que pensar a regra da cadeia para a quantidade que vier. Até porque o matemático tem que pensar nisso para que as aplicadas possam poder usar as nossas ideias, né? Porque, por exemplo, quando você vai falar de economia, você pode ter o preço, você pode ter a variação do dólar, você pode ter o período, você pode ter safra, você pode ter temperatura, chuva, etc., que influenciam naquela função. E aí, quantas variáveis vai ter a função? Sabe-se lá quantas, né? E elas dependem de quantas outras variáveis? Sabe-se lá quantas. Então, o matemático não pode se limitar a pensar em funções e com certas quantidades padrões e achar que o mundo não pode precisar de outras quantidades. Por isso, os matemáticos estudam qualquer quantidade, para que o mundo possa usar as quantidades que precisa. Tá bom? Então, por isso que a ideia matemática ela é sempre geral e a aplicação é restrita ali para aquela situação. Às vezes, algumas respostas em matemática, a gente dá para uma quantidade de variáveis quaisquer e depois tem que selecionar quais as variáveis que realmente interessam, né? Por exemplo, eu tenho um colega, já falei aqui, um amigo fazendo um estudo sobre crescimento de tumor no câncer, e ele pegou um sistema de equações diferenciais que foi dado numa revista de medicina, e aí ele começa a estudar, e aí no meio das derivações que ele vai fazendo, tem situações em que ele diz assim, essas incógnitas aqui se anulam, ou esses resultados dessas incógnitas eu não vou considerar, porque pela consideração lá feita no estudo clínico da medicina, essa variável aqui não tem valores para isso aqui, não existe essa parte. Então, você tem toda uma matemática com um poder tremendo de explicar as coisas, mas você às vezes restringe ao estudo biológico, ao estudo econômico, ao estudo químico, ao estudo temporal, tá? Então,
as aplicações elas vão seguir cada um o seu ramo. A matemática aqui ela está te dando ideias gerais, assim, né? O cálculo 3 está te dando as primeiras ferramentas para você mexer com funções desse tipo. Mas as variações e as coisas que isso se aplica são infinitas, né? Vai depender da necessidade da civilização humana, do quanto a civilização humana avança e de que tipo de problemas ela vem a tratar. Ok? Uhum. Pois bem. Então, boa pergunta. Então tá aí. Tá aqui a curva e você pode estudá-la dessa maneira. Aí, exemplo 2. A pressão P em quilopascals, volume V em litros e temperatura T em kelvins, de um mol de um gás ideal, relacionam-se por essa expressão. P vezes V é 8,31 T. Determine a taxa de variação da pressão quando a temperatura é 300 Kelvin, e está aumentando com a taxa de 0,1 K sobre S, ou seja, kelvins por segundo. E o volume é de 100 litros. E está aumentando com taxa de 0,2 litros por segundo. Então, está aqui um enunciado super aplicado, e aí você tem que descobrir o que é cada uma dessas coisas para poder dar a resposta ao que ele pediu. Né? Então, ele pediu para determinar a taxa de variação da pressão quando a temperatura é 300 K, etc, etc. Então, se T representa o tempo decorrido, medido em segundos, então, em um dado instante, temos T igual a 300. Foi o que ele deu aqui, temperatura 300. Né? Então, ele diz aqui que a taxa de variação da pressão quando a temperatura é 300 kelvins, então num certo tempo vai ser esse 300 kelvins. Então a taxa de variação do tempo em relação da temperatura em relação ao tempo é 0,1 porque ele deu aqui, ó, e está aumentando com a taxa de variação 0,1 K por segundos. O volume é igual a 100, está aqui dado diretamente, onde é que está? Perdão, né? V igual a 100, volume em litros, está aumentando 0,1, perdão, o volume está aqui, 100, eu não estava vendo, e dV dt é igual a 0,2, ele deu, então ele pegou as informações e escreveu na linguagem matemática, né? V é 100, dt é 0,1 e dV dt é 0,2, ele só escreveu, na verdade, isso aqui e isso aqui, né? Isso foi dado diretamente e isso daqui foi dado diretamente. Ele não está colocando nenhuma novidade. Então, ele aqui separou o que é o P, porque ele quer encontrar a taxa de variação da pressão. Então, ele separou o P aqui. O P é essa coisa, né? 8,31 T, e ele passou o V para dividir. Então, ele tem o P. O que ele quer calcular? Ele quer calcular a taxa de variação desse P, né, em função do tempo. Então, o que ele quer é o dp/dt. Ele quer calcular isso daqui. Ora, então note que o P ele é função de T e V. Né? O que você tem aqui é uma P de TV. Né? P de TV, T e V, é igual a 8,31 T sobre V. É isso que ele tem. Né? É uma função de duas variáveis. Então, quando você vai calcular a taxa de variação em relação ao tempo, note que o tempo é a função de t, né? O t ele é t de t. E você tem que o v também é função de t, né? O v é uma v de t. Então, quando você tem a p dependendo de t e v, e você tem que t depende de tzinho e v também depende de tzinho. Então, é uma situação como essa nossa, né? Você tem a tzinho e tem as outras duas dependendo da tzinho. Ok. Então, a derivada usando a regra da cadeia, ela vai ser a derivada da de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, perdão, a derivada da de fora, né, vezes a derivada da de dentro aplicada aqui na incógnitazinha menor. É a derivada da função em relação à incógnita maior e depois a derivada da incógnita maior em relação à menor, né? Como diz a nossa fórmula, né? Que é a aplicação direta da nossa formulazinha, né? O nosso Z é o P, o nosso X é o nosso T e aqui é o Tzinho. Aqui o Z é o nosso P, o nosso Y é o V e o Tzinho. É a mesma coisa que está aqui, né?
só está escrito na linguagem da questão. E aí vamos fazendo as contas. O que é dp dt? Ora, P é isso aqui. Eu olho para V como sendo um número, então 8,31 sobre V vezes T. Ora, um número vezes T, a derivada é o próprio número, 8,31 sobre V. Né? Então, isso aqui, esse número, é a derivada disso daqui. Né? Aí agora dt dv, ou dt dt. Ele simplesmente reescreveu, né? dt dt, mesmo porque ele não tem nada, ele não tem a relação do t em relação ao tempo. Então ele só reescreve. Minto. Ele tem a variação, ele não tem a relação, mas ele tem a variação, que vai ser esse 0,1 aqui que ele coloca depois. Né? É isso aqui. Depois, aqui, dp dv. Agora quem é a variável é o v e o t é um número. Então, é a derivada da de baixo vezes a de cima, que dá 0, menos a de cima, ou seja, 8,31 vezes t, vezes a derivada da de baixo, que é o v, que a derivada vai ser 1. Então, dá menos 8,31 vezes t. É o que tem aqui no numerador. Menos 8,31 vezes t. Dividido pelo quadrado da de baixo, ou seja, ele usa a regra do quociente, né? E aí ele tem essa derivada aqui. O menos é o fato de que é a de baixo vezes a de cima. A de baixo vezes a derivada da de cima. A de cima é um número, então é 0. Aí menos, aí por isso que aparece esse menos aqui. Né? A de cima vezes a derivada da de baixo, que é 1, então é a de cima. Sobre o quadrado da de baixo. E isso vezes a derivada da de dentro, que é o dv dt. Esse dv dt é esse número aqui, né? É o 0,2 que está dado aqui. E aí ele depois sai substituindo os valores que ele quer. Que ele diz que é para encontrar isso quando determine a taxa de variação quando a temperatura é 300K. Então, no lugar do T, né, depois de feita essa conta, no lugar desse T ele colocou o 300, e está aumentando essa taxa e o volume é 100. Então, no lugar do V, nessa expressão aqui, né, no lugar desse V e desse V, ele colocou 100 e 100 ao quadrado. Fez essas contas e diz que o valor é esse. Deve ser. Ok? Entendido a ideia? É simplesmente a aplicação direta da fórmula. O trabalho é só você entender quem é a função, de quem ela depende e colocar isso daqui entendendo que isso é uma função de duas variáveis e cada variável é função de uma terceira variável. Bem, vamos considerar agora a situação z igual a f de xy, mas x e y funções de outras duas. Né? Eu tinha comentado agora há pouco que isso era possível. Então, agora a situação piora bastante. Né? Você agora tem uma situação assim. Você tem um x e y. Né? Você tem aqui um x e um y. E aqui, a cada ponto xy daqui, você vai calcular um z. Né? Vai depender desses dois, o z. Ou seja, isso daqui vai parar lá no R3 por meio da função f. Né? A função f vai te dar o valor do z. Né? Vai te dar um valor do z. Só que cada uma dessas daqui, né? Cada uma dessas daqui, elas variam a partir de outras duas. Eu vou colocar assim, na forma de cartesiano. Né? Vou colocar como cartesiano. Poderia colocar duas retas paralelazinhas, mas eu vou colocar assim, como se fosse um cartesiano. Então, você aqui tem que a x e a y, elas são funções de outras duas. Qual é o nome que ele deu nas outras duas? S e t. Pronto. Então, depende do t, mas também depende do s. Então, você vai ter uma função que ele chamou de... Como é que ele chamou? X ele chamou de g e y ele chamou de h. Então, você vai ter uma função que vai te dar o x, uma função g, que vai te dar o x, ou seja, esse x é dado por uma g tanto de t quanto de s, e você vai ter uma função h que vai te dar os valores do y, ou seja, esse y ele vai ser tanto função de t quanto de s, ou seja, y vai ser uma função h tanto de t quanto de s. Então veja que a coisa se ampliou, né? Eu agora tenho duas para cada uma dessas daqui.
E aí, como é que a gente pensa numa regra da cadeia nesse caso, né? Então, vamos considerar agora a situação essa que a gente acabou de dizer. Então, z é indiretamente uma função de s e t, né? E cada z desse depende de x e de y. Mas tanto x quanto y depende de s e de t. Então, é indiretamente uma função de s e de t. E desejamos determinar quem é o dz ds, mas também quem é o dz dt, né? Lembremos de que para calcular dz dt, mantemos S fixo. Então a ideia é essa, o S fica fixo, eu penso só no T variando. Quando eu faço isso, isso pode ser visto tanto no H como pode ser visto na G, né? O S fixo e o T variando se eu quero calcular o dz dt. Tá? Então, lembre-se de que para calcular dz dt, mantemos S fixo e calculamos a derivada ordinária de Z em relação a T. Portanto, aplicando o teorema 2, ou seja, o teorema anterior, né, a gente olha agora para o nosso teorema 2, né, ou seja, para isso aqui, tá, que a gente chamou aqui de teorema 2. A gente pode aplicar porque o S está fixo. Eu estou olhando só para o T agora. Então, eu posso aplicar e eu digo que o dz dt vai ser o dz dx dx dt mais o dz dy dy dt, porque eu estou olhando para S fixo. Então, analogamente, para calcular o dz ds, onde tem t aqui, vira S. Então, eu posso calcular uma hora para o t e hora para o S, né? E assim, demonstramos a seguinte versão da regra da cadeia. Regra da cadeia, caso 2. Suponhamos que z é função de x e y. Seja uma função diferenciável de x e y, onde x depende de st e y depende também de st. E elas são funções diferenciáveis de s e t. Então, o dz ds é dado dessa maneira, que é exatamente essa aplicação aqui, e o dz dt também é dado dessa maneira. Você calcula separadamente o seu dz dx, o seu dz dt e o seu dz ds. Então, vamos a um exemplo. Antes do exemplo, vou olhar aqui para vocês para ver se alguém tem alguma dúvida sobre isso. Como eu disse a vocês, o legal do cálculo é que aquilo que parece que vai ser, será. Então, vê só, né? Quando a gente tinha o x e o y dependendo só do t, era aquela regra lá que a gente fez, né? Do dz dt sendo o dz dx dx dt mais o dz dy dy dt. Acabou. Aí agora eu estou com o x e o y dependendo do s e do t. Aí eu fixo uma e calculo na outra. Aí eu uso a mesma fórmula anterior. Já deu para desconfiar que se eu aumentar, né? Se o x for dependente de um s, do t e de um u, e o y for dependente do s, do t e do u, eu fixo o s e o u e calculo no t. Depois eu fixo o s e o t e calculo no u. Depois eu fixo o t e o u e calculo no s. Eu consigo calcular assim o dz dt, o dz ds e o dz du. Tá certo? Ou seja, dá para ampliar essa nossa ideia para qualquer quantidade de variáveis que x e y dependam. Ok? Foi claro? Que bom, Ana Mila. Então vamos lá, obrigado. Então vamos ao exemplo. Se z é e elevado a x seno de y, onde o x é st2 e o y é s2t. Determine dz ds e dz dt. Então, ó, z depende de x e de y. O x depende de s e de t. E o y também depende de s e de t. Então, quando ele pede o dz ds, eu vou pensar no t fixo. E quando ele pede o dz dt, eu vou pensar no s fixo. Então, aplicando o caso 2 da regra da cadeia, obtemos o seguinte. Quem vai ser o nosso dz ds? Ele vai ser o dz dx dx ds, mais o dz dy dy ds. E aí é só calcular cada uma dessas coisas, né? dz dx é olhar para aqui, olhar para x como variável e olhar para y como constante. Ora, se o y é uma constante, então seno de y é um número. Eu só preciso derivar e elevado a x, mas a derivada de e elevado a x é ela mesma. Então, vai ser isso daqui vezes isso daqui, ou seja, vai ser ele mesmo. Não muda nada.
Aí agora eu vou para o dx/ds. Ora, mas quem é o dx/ds? É eu olhar para esse x aqui e olhar para T2 como número. Então é um número vezes s. A derivada de um número vezes s é o número. Então, dx/ds é T2. Bem, mas agora vamos dz dy. Olho para aqui e agora quem varia é o y. Portanto, e elevado a x é um número. Logo, eu escrevo o e elevado a x. E eu só preciso derivar o seno do y, que é o cosseno do y. Ok. Agora, dy ds. Está aqui a expressão. O s varia e o t é um número. Então, o t já vai aparecer. E o s ao quadrado eu derivo, que dá 2s. Pronto, está aqui a expressão que nos dá a tal dz ds. Bem, mas aí, melhorando essa escrita aqui, a gente tem T2, está aqui na frente. O e elevado a x é st2, aí ele colocou st2 aqui. E o seno do y é o seno do s2t. Pronto, ele substituiu o y aqui por s2t. Aí mais, bem, e elevado a x é elevado a st2, né? Tá aqui. O cosseno do y é o cosseno de s2t. E depois você tem 2st que ele repetiu aqui na frente. Pronto, ele só reescreveu daqui para cá, trazendo de volta o que significaria x e y em função de t e s. Bem, a outra parte é análoga, né? dz dt é dz dx dx dt mais dz dy dy dt. dz dx é olhar para isso daqui variando apenas o x, isso é um número, então repete novamente, porque a derivada de e elevado a x é isso. Então, isso não tem o que calcular nem isso, né? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. A única coisa que você tem que calcular é o dx dt, que agora o t é quem é variável, então você vai botar o s, vai calcular o 2t, vai ficar 2st e não t2, como era anterior, mudou aqui, né? E vai calcular o dy dt, ou seja, aqui vai dar s2 e pronto. Reescreveu, no lugar do x e do y, ele colocou st2 e s2t e reescreveu isso aqui. Beleza. Bem, a coisa pode começar a parecer que vai ficando confusa, né? Com muitas incógnitas, muitas variáveis. E aí, aqui está sendo sugerido um diagrama que facilita a vida. Ele está dizendo assim, olha, você tem um z. O z depende do x e do y. Então, sua conta sempre começa por dx na primeira parte e depois dy na segunda parte. Perdão, dz dx na primeira parte e dz dy na segunda parte. Ok, então um caminho ou outro, você já sabe. Ora, mas se o x ele tem mais de uma incógnita, então você tanto pode pegar o x e ir para o s como ir para o t, né? Aqui você pode pegar o y e ir para o s e ir para o t. Então qual é a lógica? Se eu fiz dz dx dx dt, eu agora vou fazer dz dy e aí dy dt, se eu estou calculando em relação a t. E se eu estou calculando em relação a s, dz dx dx ds e dz dy dy ds. Então, são esses os caminhos a seguir. Esse diagrama ajuda você a lembrar desses caminhos aqui. Tá? E é claro, esse diagrama que nos ajuda a lembrar desses caminhos, se tivesse mais uma incógnita, ele pode ser aumentado. Então, mais tarde a gente mostra um diagrama um pouco maior. Né? Aqui para o x, para o y, mas poderia ter para o x, y, botar um z não, né? W. Poderia ter um W, poderia ter qualquer uma outra aqui, e você poderia fazer uma árvore, né? Um diagrama de árvore desse, para facilitar lembrar das formulazinhas. Bem, é o que ele diz aqui. O caso 2 da regra da cadeia contém 3 tipos de variáveis. S e T são variáveis independentes, x e y são chamadas de variáveis intermediárias, e z é a variável dependente. Observe que o teorema 3 tem um termo para cada variável intermediária, e que cada um desses termos se assemelha à regra da cadeia unidimensional da equação 1. Para lembrar a regra da cadeia, é útil desenhar o diagrama de árvore dessa figura 2. Desenhamos os ramos da árvore saindo da variável dependente z para as variáveis intermediárias, x e y, a fim de indicar que z é função de x e y, então desenhamos os ramos saindo de x e y para as variáveis independentes s e t. Em cada ramo, indicamos a derivada parcial correspondente. Para determinar dz ds,
nós determinamos o produto das derivadas parciais ao longo de cada caminho de Z a S e somamos os produtos. Então, se você está pensando em S, você vem até S aqui e vem até S aqui. Se você está pensando em T, você vem até T aqui e vem até T aqui. Pronto, é o que ele está te dizendo aqui e isso ajuda você a lembrar. Da mesma forma, para determinar dz dt, usamos os caminhos de Z a T. Consideramos agora uma situação mais geral, né? Então, está aqui a generalização da ideia. Então, se você vai fazer para S e para T, é dessa forma. Mas se você vai fazer para x1, x2, xn, etc., e vai ter T1, T2, né? Não é só um T e um S, vai até um ATM, então é a mesma coisa, tá? Cada du dti é uma soma desse tipo. du dx1, dx1 dti, du dx2, dx2 dti, etc., com i variando de 1 até n. Ou seja, a ideia se generaliza para o caso geral da regra da cadeia. Como a gente já tinha comentado antes e vocês já estavam desconfiados que era. Como eu já disse, o que você achar que é, é. Confie que é. Tá bom? Bem, ele até generaliza aqui, ó. Colocou um W e botou que é função de x, y, z e t. E aí você quer calcular o dz/du, por exemplo, ou não, dw/du. Então os caminhos serão esses, ó, dw dx, aí dx/du, aí dw dy, dy/du, dw dz, dz/du, dw dt, dt/du, tá? E soma essas coisas todas. É o que ele está te dizendo aqui, ó. Que o dw/du é o dw dx, dx/du, dw dy, dy/du, dw dz, dz/du e dw dt, dt/du. É só sair seguindo para os caminhos só do U, tá bom? É Ô, isso. professor, essa ramificação ainda pode aumentar, não? Se essa coisa pode aumentar, essa soma, sim? Não, tipo a ramificação, porque você tem tipo as variáveis e dentro das variáveis tem mais variáveis e A, dentro das quan- variáveis a quantidade que for necessária. É tá por, loucura, é, né, professor? é por isso que é importante aprender algum tipo de sistema computacional, né? É importante aprender a mexer com matemática, com MATLAB, com alguma linguagem de programação, um Python, sei lá, qualquer linguagem que você precisar. E o mundo aí está aberto para você e para as aplicações que precisarem, entendeu? Muita ciência para ser estudada, Uhum. tá? O tamanho vai depender da necessidade. Ainda bem que nós criamos os computadores. Eles existem porque nós humanos os criamos. Os matemáticos criaram os computadores, né? É bom que se diga isso. Eu até brinco que quando o curso de computação da UFAL foi criado, eu acho que até hoje o registro lá está do mesmo jeito. Se eu não me engano, era o número, o da matemática da UFAL Maceió, se eu não me engano, é o número 27. E o da computação é um antes ou um depois, ou é 26 ou acho que é 28. E aí, quando ele foi criado com o nome de matemática aplicada aos computadores, matemática aplicada à computação. Então, oficialmente, o nome está lá. Mas na hora que foram fazer a propaganda para as pessoas se inscreverem no vestibular da época, ninguém quis colocar como propaganda que o curso era matemática aplicada à computação ou matemática aplicada a computadores. Porque, na verdade, é isso que é a computação, né? É matemática aplicada àquilo ali. Mas aí os caras não botam o nome, porque se botar o nome ninguém quer, né? Quem que vai se matricular num curso que se chama matemática? Não é Falou qualquer. matemática, todo mundo corre. O povo corre. Aí tiram o nome matemática do início e chamam simplesmente de computação. Mas computação é uma área da matemática, né? Eu tinha um professor que era bem brincalhão e às vezes as brincadeiras dele eram, ele dizia umas frases terríveis. Eu não vou dizer, não vou dizer. E nem vou dizer o nome dele. Mas ele dizia coisas assim, tipo, física, eu vou tirar uma palavra que ele usava para esculhambar um pouco mais, mas ele dizia que física, computação, tudo isso são corolários da matemática. E para gente que mexe com matemática, a gente sabe o que significa um corolário, né? É só uma consequência de um resultado principal. Então, matemática para ele era o resultado principal e essas outras áreas são aplicações da matemática. Se você estrutura o raciocínio matemático, as outras coisas saem.
Aí, na verdade, é uma via de mão dupla. Às vezes o problema surge na física e a matemática assimila e generaliza. Às vezes o problema surge na computação e a matemática assimila e generaliza. Às vezes a matemática está estudando um problema e a física aplica. Às vezes a matemática está estudando um problema e a computação encontra uma solução computacional. Então, na verdade, é uma extrema inter-relação, né? Claro que matemática, como é ciência pura, acaba pegando os casos gerais, e aí muitas vezes a gente fica com a sensação de que ela vem em primeiro lugar e o resto vem como consequência, mas é só brincadeira, de forma nenhuma. As outras ciências são extremamente importantes, espetaculares, são menores do que a matemática, mas são importantes. Rainha das ciências, né? Não é à toa. Nem o pessoal da física e da computação vai gostar muito não, mas tem que entender o meu bairrismo, né? Tenho que defender o que é meu. Então tá aí, ó. A ideia é essa. Escreva a regra da cadeia para o caso em que você tem um AW que é função de x, y, z e t, e cada uma dessas é função de u e v. Então, aplicando o teorema 4, com n igual a 4 e m igual a 2, ou seja, isso daqui, né, em que você pega 4 apenas aqui no lugar do n e pega só 2 aqui no lugar do i, aí você tem a figura 3 mostra o diagrama e aqui está a solução disso daqui, né? Ele reescreveu isso daqui duas vezes, uma para o U, outra para o V, e pronto, fez as duas sequências aqui, como estão escritas lá em cima. Bem, mas vamos para um exemplo mais direto, né? Uma função específica. Então, exemplo 5. Seja U uma coisa que depende de x, de y e de z, né? Depende de 3. Onde x depende de 3 também? RS não, não, RST, né? Depende de 3 também. X depende de 3, Y depende de 3 e o Z depende das mesmas 3, né? Determine o valor de DU/ds quando R é igual a 2, S igual a 1 e T igual a 0. Olha, veja que depende de várias, mas ele não pediu de todas, ele só pediu da DU/ds. Ele poderia ter pedido alguma coisa para DU/dt e poderia ter pedido alguma coisa para DU/dr também. Mas ele pediu só da DU/ds, né? Então vamos lá. Por algum motivo você quer resolver um problema que para você só interessa uma delas. Isso é muito comum em matemática, tá? Então, como eu já comentei, né? De repente numa aplicação a DU/dr ou a DU/dt não tem sentido nenhum. A única que tem sentido para aquela aplicação é a S. E aí você tem que calcular em cima daquela que você precisa. Então o que diz a nossa formulinha? Eu tenho uma função que depende de U, de Y, ou de X, de Y e de Z. Então o U depende do X, do Y e do Z. E cada uma delas depende do R, do S e do T. Então R, S e T para cada uma delas. E se eu quero calcular só no S, então é DU dx, dx, ds, DU dy, dy, ds e DU dz, dz, ds. Então é o que ele fez aqui, ó. A DU ds, ela é DU dx, dx, ds, DU dy, dy, ds e DU dz, dz, ds, né? Segue a ideia aqui no nosso diagrama. E aí é só fazer as contas cuidadosamente. DU dx. Bem, o y e o z são constantes. Você só precisa calcular olhando para o x como variável. Então aqui o y é um número. E aí aqui vai dar 4x3. É o que ele tem aqui, ó. Y e o 4x3. Aí agora aqui, o z ao cubo é um número, ele vai aparecer. Mas é aqui, né? Aqui, du dy. O z ao cubo, vamos fazer na ordem, né? Aqui era du dx, já está aqui. Vamos olhar para dx ds. Dx ds, o s está aqui. Então, o r e o e elevado a t são números, e é o que vai aparecer aqui na derivada, né? Aí, du dy. Agora que eu vou olhar para aqui, o y vai ser a variável, o x e o z serão números. Então, vai dar x à quarta, porque é o número aqui, né? Então, está aqui. O z à terceira é número, eu estou fazendo em relação ao y, então tem que aparecer 2y, está aqui. E o z à terceira se comporta como número, ele aparece normalmente aqui. Ok. Agora vamos para dy ds. Então está aqui o y. O s é a variável. O t e o r são números. Então o r aparece normalmente. O e elevado a menos t aparece normalmente como número. E o s ao quadrado é 2s. É o que aparece aqui, ó. 2s, o r e o e elevado a menos t aparecem normalmente. Ele só colocou em ordem alfabética. Bem, agora du dz. O z é quem vai ser incógnita aqui. Então aqui é 0, porque não tem z, é um número.
E aqui o número que multiplica o z à terceira é o y ao quadrado, então ele vai aparecer. E o z ao cubo vai ser 3z2. Então está aqui, 3z2 e o y ao quadrado. E por fim o dz ds. Você olha para aqui, o que não tiver s é número. Então r ao quadrado e seno de t são números. E a derivada do s é o 1. Então só aparece o r ao quadrado e o seno de t. Beleza. Está aqui toda essa expressão, nos dá isso daqui. Bem, mas ele pediu para determinar o valor disso quando r é 2, s é 1 e t é 0. Então vamos lá. O r é 2, o s é 1 e o t é 0. Bem, x igual a 2... é porque eu aí tenho que calcular cada um deles, né? Se o r é 2, o s é 1 e o t é 0, e elevado a 0 vai dar 1. O s vai ser 1. E o r vai ser 2. Então vai dar 2 vezes 1 vezes 1. Então x é 2. Aí quem é o y? Bem, o t é 0. Então e elevado a menos t vai ser 1. S elevado a 1, 1 elevado ao quadrado vai dar 1 também. E o r vai ser 2. Então você também tem que o y é 2. E o z, bem, o z depende desse t aqui. Seno de 0 é 0, isso aqui vai dar 0. Então z é 0. Portanto, quem vai ser o du ds? Ora, aqui vai dar 4 vezes 2 ao cubo, que é 8, vezes 2. Então vai dar 4 vezes 16, que dá 64. Né? Aqui vai dar r, que é 2, vezes e elevado a 0, que é 1. Então vai dar 2. Aqui vai ser x à quarta, que é 16. Aqui vai dar 0, porque o z é 0. E aqui vai dar 2 vezes o r, que é 2, então dá 4. S é 1, não vai mudar nada. E e elevado a 0 também é 1, então vai dar esse 4 aqui. E por fim, aqui vai dar 0, porque aqui tem um z. E aqui vai dar 0 também, porque você tem t igual a 0, seno de 0 é 0. Então essa parte dá 0. Bem, ficou 2 vezes 64, que é 128, mais 4 vezes 16, que dá 64. 128 mais 64 dá 192. Então ele está certo. Ok? Entendido? Bem, é claro que vocês devem esperar de mim, se eu colocar na prova, uma coisa assim, né? Porque aí eu já testei toda a regra da cadeia que de fato vocês precisam. Terei feito uma regra da cadeia com várias variáveis, terei indicado uma variável apenas para você fazer. É claro que a prova de um vai estar com uma variável, a prova do outro vai estar com outra variável, a prova do terceiro vai estar com outra variável. Vou fazer uns 15 modelos de prova diferentes, que é para diminuir cada vez mais a possibilidade de vocês interagirem. Vocês continuam interagindo, eu acho isso muito ruim. Então eu vou continuar colocando dificuldade para vocês sofrerem um pouquinho nessa interação. Apesar que eu notei também prova passada que teve uma questão que eu pesei um pouco a mão, mas fiquei observando quem tentava e a pontuação foi toda para quem tentou. E teve gente que cometeu erros absurdos no meio do caminho, então mesmo a questão estando com a mão meio pesada, mas quem cometeu erro absurdo eu cortei, né, naturalmente. Mesmo porque teve gente que insistiu em escrever umas coisas muito estranhas. Por exemplo, eu nunca tinha visto alguém escrever plano x igual a 0, plano y igual a 0, plano z igual a 0. A gente diz plano xy, plano yz, plano xz. Plano x igual a 0, plano y igual a 0, plano z igual a 0, eu não tinha visto ninguém escrever. Então provavelmente encontraram uma mesma fonte, ou mandaram o cara fazer na mesma fonte, como eu já pedi aqui, ou mandaram a própria questão. Eu sei que estava um monte de gente escrevendo essa expressão, que é uma expressão incomum. Aí eu fiquei observando o quanto erravam. E claro, né, já disse, se as expressões se repetem muito em várias provas, eu corrijo essas provas em lote e eu fico mais rígido na hora de corrigir, porque eu notei que aquelas pessoas interagiram, tá? Ou seja, no momento em que vocês decidem compartilhar provas uns com os outros, vocês aumentam o meu rigor na correção. E aí quando eu mandar a prova para vocês, vocês vão dizer: o professor foi cruel aqui nesse aqui, mas se tiver errado, está errado. E eu já disse, se está errado eu podia ter cortado a questão toda. Mas, por bondade, ainda deixo alguns pontos.
e o castigo vem a galope por ter compartilhado. Bem, exemplo 6. Depois desse comentário, ninguém me fez nem Eu ver pergunta. se tinha sido até eu que fiz isso aqui, mas foi eu não. Hein? Foi até eu que escrevi isso, mas eu escrevi nesse, não. Não, né? Você não está no grupo do plano X igual a zero, plano Y. Tem até, olha, o pior é o seguinte, é que você nota quem foi o aluno. Eu chamei de zero, eu chamei tipo um ponto de zero. Ah, não, sei lá, pode Olha, até esqueci. eu peço a vocês que observem tudo que eu marco na prova. Porque algumas coisas eu marco simplesmente porque eu não entendi aquela escrita. Mas tem coisa que eu marco porque está errado. Quando está errado, ou eu encho de interrogação, ou eu escrevo, está errado. Nessa prova, eu tentei escrever mais vezes que estava errado as coisas. Olha, está errado por isso, está errado por aquilo. Eu tentei explicar a vocês o que estava errado, tá? Tentei, mas vejam, leiam com cuidado quando eu enviar. É porque às vezes eu não consigo falar a linguagem matemática. Eu sei, tipo, a coisa, mas não sei expressar a linguagem matemática. Aí às Mas, vezes eu atropelo tudo e posso mas ter ficado. você é da matemática ou é da física? Sou da física. Ah, é comum, né? O pessoal da física geralmente gosta, inclusive, mais da física, porque gostam mais das coisas mais aplicadas. A linguagem matemática é muito filosófica. Então, quem tem tendência mais à linguagem filosófica acaba indo mais para a matemática. E quem tem tendência mais a aplicações acaba indo para a física ou para a matemática aplicada. Isso é normal, isso é comum, cada ser humano tem seus traços. Isso é normal, eu respeito muito isso. Agora, é claro, tem que aprender a escrever direito. Em algum momento vai escrever um TCC. E aquilo que vocês escrevem nas soluções, eles são inaceitáveis na escrita de um TCC. E eu corrijo como se eu estivesse vendo um TCC na minha frente. Tá? Então, escrevam como se escreve num livro, formalmente. Se o que você escreve não se escreve num livro, não escreva. Não é aquele o jeito correto de escrever. Tem gente que usa uma setinha assim, no meio das contas. Aquela setinha não tem nenhuma explicação na notação matemática. Eu saio marcando as setinhas. Risco pra caramba as setinhas e o cara não se toca que não é para usar mais aquela setinha. Na próxima prova eu vou tirar meio ponto para cada setinha. Colocar implica, você tem que saber, você tem que ler o texto. Se você não consegue dizer isto implica isso, não bote um implica, porque não é um implica. Então escreve o que consegue ler. Se não consegue ler, não escreva. Só escreva o que consegue ler. E também não telegrafe. Não comece questão com contas, não. Comece questão com a frase. Temos isso, sabemos tal coisa. Ninguém escreve uma questão. Veja num TCC ou num livro. Se alguém começa uma questão com uma conta. Não começa. A redação é muito estranha quando você começa com uma conta. Por exemplo, se você começa com um X e o X é uma incógnita, geralmente esse X é minúsculo. Quando é que você escreve uma frase começando por uma letra minúscula? Nunca. Então, para quebrar isso, comece com uma frase. O que custa escrever? Eu cansei de escrever na correção dessa prova. Temos, no início. Ou então separar o final do enunciado da questão da solução. Onde é que começa a solução da tua questão? O cara escreve o enunciado, de lápis, digamos, e começa a solução com o mesmo lápis, com o mesmo tipo de letra. Eu não sei se o enunciado da questão já terminou e se a solução está começando ali. Então, pensa na tua escrita como sendo algo que você está comunicando a alguém. Alguém vai ler aquilo e tem que entender. Bem, isso faz parte da aprendizagem, tá, gente? Eu também sofri um bocado com isso. E muita gente sofre, todo mundo sofre. Não se sinta mal por isso, não. Todo mundo está no mesmo barco. Está aprendendo. Eu estou um pouquinho mais tempo, talvez já tenha aprendido um pouco mais sobre essa coisa da escrita. Aí fica para mim o papel de ficar cobrando. Bem, sexto exemplo, ó. G de S e T, bem, G depende de duas, né? Depende da S e depende da T. Ela é uma função dessas coisas aqui horríveis, ó. E F é diferenciável. Mostre que G satisfaz essa equação. T vezes dg ds mais S vezes dg dt dá zero. Olha que questão complicadinha, né? Então veja bem. Seja x, x é isso, né? E seja y, y é isso aqui. Então, G de st, que é igual a f de xy,
E a regra da cadeia nos fornece o seguinte. A dg ds ela é a df dx vezes a dx ds, mais a df dy vezes a dy ds. Bem, a df dx você não tem, porque você não tem a função f de x, né? De xy, na verdade. Ele te deu de uma forma que ele não te dá o x e o y aqui. Mas a dx ds ele te dá, porque como ele chama isso daqui de S2 menos T2, ele está te dizendo quem é o x em função de S e de T. Então eu vou olhar para isso daqui e vou olhar o T como sendo um número. Portanto, essa parte desaparece e eu tenho 2S. Beleza. Mais df dy. Repito, não tenho f de xy, então só coloquei aqui. E a dy ds. Bem, o t é número, desaparece, e a derivada de menos s ao quadrado é menos 2s. Pronto, escrevemos o que a gente conhecia até aqui. Aí faço a mesma coisa para o dg dt. Né? dg dt é df dx, não sei, dx dt é menos t2, está aqui, ou melhor, menos 2t está aqui. df dy não sei, e dy dt vai ser olhar para aqui, e o s é número, e eu tenho 2t. Beleza. Bem, ele pediu para eu mostrar que isso daqui dava zero. Bem, t vezes dg ds é t vezes isso. Então, quando eu multiplico t vezes isso, eu tenho 2st, né? Aparece o t aqui, menos aqui menos 2st. Pronto. E quando eu multiplico o s aqui no dg dt, eu tenho menos 2st aqui e eu tenho mais 2st. Então, o que acontece é que a gente não precisou saber quem era df dx nem quem era df dy para concluir que isso dava zero. Né? Então é o tipo de questão que se você ficar se perguntando o que é que eu vou fazer se eu não sei quem é f de x e y, não se pergunte. Olhe só o que ele pediu. Ele pediu a você para você mostrar que isso dava zero. Então, mesmo você não sabendo quem é df dx e df dy, se você não desistir da conta, você acaba conseguindo mostrar que é zero. Então, você mostrou, mesmo sem saber quem era df dx e quem era df dy. Simplesmente porque você entendeu bem como é a regra da cadeia. Bem, exemplo 7. Se z é uma função de duas variáveis e tem derivadas parciais de segunda ordem, contínuas, e x é isso, e y é isso, ele quer que você determine na letra A dz dr, e depois ele quer que você encontre a d2z dr2, ou seja, a segunda derivada. Então vamos lá. Na letra A, dz dr. dz dr é dz dx dx dr mais dz dy dy dr. Ora, dz dx eu não sei porque ele não me disse como é que a z se relaciona com o x, nem como é que a z se relaciona com o y. Então eu só escrevi. Mas a dx dr eu tenho aqui. Vai dar 2R's, porque o S2 é zero. Beleza, dá 2R's. E dz dy também não sei como a z se relaciona com o y, mas eu sei quem é a dydr, né? Vou para aqui, encontro 2S. Pronto, encontrei. Pronto. A letra A pedia para eu achar quem era dzdr. A dzdr é isso, é até onde eu pude ir. Eu não sei quem é dzdx nem quem é dzdy. Então tá bom, terminei. Até onde ele me pediu, o que eu podia dar era isso. Aí letra B. Aplicando a regra do produto na expressão da parte A, obtemos, bem, então, agora eu tenho aqui a parte A e eu quero calcular a dzdr de novo. Né? Então, eu vou calcular a dzdr, eu tenho uma soma. Então, eu vou calcular a dzdr em cima disso daqui. Então, se eu vou aqui e calculo dzdr, né, é como se eu tivesse com o operador ddr aqui e o operador ddr aqui também. ddr aqui também, nessa soma. Então, ele vai ser aplicado numa parcela e depois na outra parcela, ok? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou aplicar. Bem, vejamos. D2Z dr2 é igual ao ddr aplicado na soma. Faltou apagar essa parte. Ok. Aí, o que vai dar? Bem, quando você vai aplicar nisso daqui, você vai estar aplicando em 2R vezes dz dx. Bem,
a derivada da primeira aqui é 2, né? E a derivada da segunda, bem, é a derivada da primeira vezes a segunda. Então você simplesmente repete. Aí depois você aplica novamente, agora, quer dizer, você está usando a regra do produto, né? Então a derivada da primeira está aqui, vezes a segunda. Aí mais a primeira, que é o 2R, vezes a derivada da segunda que ele só escreveu, ddr e do dzdx. Aí mais, bem, agora em relação a R, né, eu vou calcular a derivada da primeira, que vai dar 0, vezes a segunda, porque a primeira não depende de R, né? Aí depois a primeira vezes a derivada da segunda. Então por isso desaparece uma das parcelas, porque deu 0, tá? Quando eu fiz a derivada da primeira aqui, era 2s, então deu 0, vezes a segunda desapareceu. Aí mais a primeira vezes a derivada da segunda, que ele simplesmente escreveu aqui, né? Bem, ok, então ele tem essa expressão para D2EDR2. Aí ele diz o seguinte, mas usando a regra da cadeia novamente, né? Veja a figura 5, que é essa daqui, o que ele tem agora é o seguinte, bem, dz dx, o x depende do R e do S, o y depende do R e do S, então ele vai fazer o seguinte, dr do dz dx, que é essa parte aqui, pode ser visto como dx, eu estou calculando em relação a R em cima do dz dx, dz dx vezes o dx dr, ou seja, a derivada da de fora vezes a derivada da de dentro. Aí mais o dy dz dx vezes o dy dr. Eu estou calculando só em relação a R, né? Bem, isso me dá d2e dx2, aí quando eu calculo dx dr dá 2r, né? Eu olho para x em função de r, dá 2r's. E d2z dy dx, que eu estou calculando aqui, né? dy dx, d2z dy dx, e aqui eu calculo o dy dr. dy dr dá 2s. Pronto, então deu 2r e 2s aqui. Bem, então você tem que o dr dz dy vai ser o dx dz dy vezes o dxr mais o dy dz dy vezes o dy dr. Bem, aí novamente você tem como calcular o dx dr, que é o 2r's, e você tem como calcular o dy dr, que é o 2s. E aí você chega nessa conclusão aqui. Note, porém, que você tem o d2e aqui, dy dz, e dy dx, e você tem o d2e dx dy aqui. Aqui você tem o d2z dx2 e aqui você tem o dz2 dy2. É até onde você pode ir por enquanto. Então, colocando essas expressões na equação 5 e usando a igualdade das derivadas parciais de segunda ordem mistas, ou seja, notando que essas duas são iguais, né? E colocando isso na expressão 5, colocando aqui, o que você tem, substituindo uma por uma, é que o d2z dr2, isso daqui pode ser escrito como 2z2. Bem, ele sai usando essas coisas, né? 2z dx mais 2r, aí vem toda essa expressão, mais o 2s vem toda essa expressão, que é igual a... Bem, aí ele vai distribuir e somar o que tiver de parecidos, né? Onde for igual, né? Porque você tem aqui situação dy dx e aqui você tem a situação dx dy, mas é a mesma coisa, né? Então vão ser considerados iguais, você vai fazer as somas. E aqui você tem em relação a y, vai ficar sozinho. Aqui você tem em relação a x, mas aqui também está em relação a x, você vai somar. Em y só vai aparecer esse, né? Por isso que vai dar 2s vezes 2s, 4s2 vai dar esse. Pronto. Fez a distribuição, agrupou, dá essa expressão. Isso foi o mais longe que ele conseguiu ir, né? Então, tá aí a resposta do que é o D2EDR2. É só conta, tá? Só questão de sair substituindo para chegar na menor expressão possível. Eu aconselho uma releitura dessas contas, né?
Porque não adianta eu ficar fazendo as contas, vocês já entenderam como é que elas são feitas, é só questão de fazer a conta mesmo. Então revisem, façam, tá? E diferenciação explícita para a nossa conclusão, diferenciação explícita, ou perdão, implícita. Então, a regra da cadeia pode ser usada para dar uma descrição mais completa do processo de derivação implícita que foi introduzido lá no volume 1, no cálculo 1, né? Na seção 3.5, e também foi falado na 14.3. Suponhamos que uma equação ela tem essa forma, né? Um monte de coisa que depende de x e y igualada a zero. Né? Se for igualado a um número, você traz o número para a esquerda e continua sendo isso. Então, igualado a zero. Então, defina y implicitamente como uma função diferenciável de x. Vamos supor, então, que isso define o y como sendo uma função diferencial de x. Isto é, o y ele é um f de x. Então, na verdade, o que você está olhando é uma expressão onde o x não depende de ninguém, mas o y depende do x. Né? E para todo x no domínio de f. E se f é diferenciável, podemos aplicar o caso 1 da regra da cadeia para diferenciar ambos os lados da equação, dessa equação esquisita aí, né? Onde todo mundo está de um lado e do outro lado está o zero. Com relação a x, já que x e y são funções do mesmo x. Então, obtemos o seguinte. Quando você vai derivar uma coisa que é assim, você tem a derivada da f dx em relação ao próprio x. Então, quando você vai calcular a derivada da de dentro, é um dx dx. E quando você vai calcular em relação a y, vai ser a df dy, ou seja, a de fora lá aplicada na de dentro. Aí, quando você vai aplicar a de dentro, o y depende do x. Então, vezes o dy dx. Ora, mas isso daqui não muda nada, né? Isso daqui é 1. Então, na verdade, fica só df dx aqui. Então, no entanto, o dx dx é 1. Então, o df dy, sendo diferente de zero, nós podemos isolá-lo, né? Nós podemos dizer que esse df dy, ele pode vir, na verdade, ele pode vir para cá, para baixo, né? Quem eu quero isolar é o dy dx. Então, eu passo ele para dividir e passo esse para o outro lado. Então, o que eu tenho é que menos o df dx, que está aqui, dividido pelo df dy, vai me dar o meu dy dx. Ora, mas isso é exatamente a derivada parcial da f em relação a x, dividido pela derivada parcial da f em relação a y. Né? Mas essa formulazinha é que é a grande sacada para você calcular, então, a derivação implícita. Né? Para deduzir essa equação, presumimos f de xy igual a zero, presumimos que isso define y implicitamente como função de x. O teorema da função implícita demonstrado em cálculo avançado, ou seja, essas coisas têm um pouquinho mais de aprimoramento lá em cálculo avançado. Cálculo avançado é uma disciplina que geralmente é dado no mestrado, ou pode ser dado até como uma disciplina eletiva na graduação, mas geralmente não é dado. Demonstrado em cálculo avançado fornece condições sob as quais essa suposição é válida. Ele afirma que se f é definida em uma bola aberta contendo AB, onde f de AB é igual a zero, fy de AB é diferente de zero e fx e fy são as funções contínuas, né? São funções contínuas nessa bola, então a equação implícita define y como uma função de x perto do ponto AB e a derivada dessa função é dada por essa equação. Então, o teorema da função implícita, que geralmente é visto no cálculo avançado ou em análise, por exemplo, geralmente análise na reta, você vai estudar nas funções de R em R, mas pode ser expandido para funções maiores, ele vai te garantir isso sob essas condições. Então, essa igualdade, ela de fato só pode ser considerada se essas condições são dadas, ou seja, se você tem que numa bola aberta, essas coisas todas acontecem, ok? Pois bem, é um estudo para o futuro, ele só está fazendo uma observação para você, para dizer que isso precisa de um pouquinho mais de cuidado, tem que olhar o domínio, tem que olhar a continuidade e tudo mais para poder fazer essa afirmação. Mas não é o objetivo do cálculo 3. O cálculo 3 não tem o objetivo de demonstrar isso com tanto detalhe. Ele está te dizendo que isso daí merece detalhes, mas que não é o objetivo agora. Bem, um exemplo 8. Está aqui uma função implícita.
No cálculo 1, geralmente a gente sofre um pouquinho para falar de função implícita. Lá vocês sofrem um pouco, erram um pouco as derivações, mas eu acho que vocês lembram, né? É quando você tem uma expressão que está misturado lá o x e o y, mas você sabe que o y é função do x. Então, na hora que você vai diferenciar, calcular a derivada, que é um x apenas, é cálculo de derivada normal. Na hora que você vai calcular que tem um y no meio, e aí você olha para o y como sendo uma f de x, usa as regras de derivação, mas sempre lembra que deriva o y e depois deriva a de dentro. Então, você fazia a derivada da y e depois multiplicava por dy dx, né? Ficava até viciado. Calculava o y dy dx, calculava alguma coisa do y dy dx. Então, é aquela mesma situação lá do passado. Então, está aqui, ó. Determine y' sabendo que está aqui misturado x e y de forma implícita. Não, o y não está dado explicitamente em função de x. Então, a equação dada pode ser escrita como? É uma função, ó, que depende de x e y igualada a zero. Passou para cá, para o outro lado, para igualar a zero. Tá, então é isso que eu quero olhar. E dessa forma, a equação 6 ela nos dá que dy dx é menos fx sobre fy. Ele está escrevendo de forma bem sintética aquela coisa lá que nós escrevemos, né? Lá estava escrito assim, dy dx era igual a df dx sobre df dy, e tinha um sinalzinho de menos aqui na frente, né? Então era isso que estava escrito lá. Ele está aqui escrevendo a parte de cima como fx e o fy. Ou seja, a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y. Então vamos ver aqui. Vou derivar isso daqui, essa função, em relação a x. Então aqui dá 3x2, aqui dá 0 e aqui dá menos 6y, né? Perfeito. Então tá certo. E a derivada em relação a y, aqui dá 0, aqui dá 3y2 e aqui dá menos 6x, tá certo. Pronto. Aí divide todo mundo por 3, né? Fica x2 menos 2y, y2 menos 2x. Pronto, encontrou o nosso dy dx, né? Usou a derivação implícita aqui, usando diretamente a nossa formulazinha número 6 lá. Fórmula 6? Equação 6. Ok. Bem, suponha agora que z seja dado implicitamente como uma função de x e y por uma equação dessa forma. Veja, agora, né? Aqui a gente estava só com x e y, agora o z entra na brincadeira. Isso significa que a função agora depende do x, do y e do z, só que o z também é função de x e y. Para todo x e y no domínio de f. Se f e f' forem diferenciáveis, utilizando a regra da cadeia para derivar a equação, né, essa daqui que todo mundo está do lado esquerdo igual a zero, da seguinte forma. Bem, então nós temos uma função f que depende do x, essa f também depende do y e essa f também depende do z. Então, olhando lá para a história do diagrama, o que eu tenho é uma f, né, nosso diagrama, a f, aí a f depende do x, depende do y e depende do z. X, y e z. Né? Aí o que acontece? Ó, todo mundo aqui, essa daqui só depende dela mesma, essa daqui só depende dela mesma, mas essa daqui ela depende do x e do y. Né? Essa daqui é uma função de x e y. Ok. Então, se eu quero olhar a derivada, usando a regra da cadeia, então tenho df dx, 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 df dy, 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 df dz, dz, dz. Perdão, dz, dx, né? Então, o z, ele depende aqui do x. Quando eu penso em relação ao x, eu posso fazer isso. Bem, mas dx é 1, porque o x depende dele mesmo. Dy, dx é 0. Né? Então, se eu penso em relação ao x, isso aqui se anula. Isso daqui vai dar o próprio 1. Portanto, essa equação se torna
df dx, né? Porque aqui é 1. Essa parte aqui desaparece. E df dz, dz dx, né? Que é essa parte aqui que sobreviveu. Portanto, o que é que eu tenho? Se df dz não for nulo, né? Se isso daqui não é nulo, então eu posso isolar isso, né? Então eu posso passo esse cara lá para o outro lado e passo essa parte aqui para dividir. Então eu tenho que o dz dx pode ser escrito assim, né? Pode ser escrito assim. Ora, e se eu tivesse feito em relação a y? Então eu teria df dx, dx dy, df dy, dy dy. Aí o 1 ficaria aqui. E df dz, dz dy. E aí quem eu estaria isolando seria o dz dy, né? Então de maneira análoga eu teria essa outra expressão. Então eu tenho uma expressão para o dz dx e uma outra expressão para o dz dy. E aí, como eu venho dizendo sempre, o que parece que é, né? Então, o dz dx é a derivada parcial da f em relação a x dividido pela derivada da f em relação a z. E aqui a derivada da f em relação a y e a derivada da f em relação a z. Bem, novamente, uma versão do teorema da função implícita vai dar as condições, né? Em relação agora a um ponto que tem 3 coordenadas, você pensa numa esfera aberta, porque agora você está no R3 e não mais no plano, né? No plano era uma bolinha, né? Porque era achatado, era um disco. Agora você está no R3, então é uma esfera aberta em torno de um ponto. A f de ABC é igual a 0, a f em relação a z é diferente de 0, e você tem essas derivadas parciais da f em relação a x, y e z, todas contínuas dentro dessa esfera. Então, a função implícita, ela define z como função de x e y perto desse ponto AB, e as derivadas parciais dessa função são dadas por essas duas fórmulas bonitinhas aqui. E aí a aplicação simples e fácil disso: determine o dz dx e o dz dy quando é dado para você uma função implícita que depende de x, de y e de z. Você sabe que z é função de x e y. Aí você vem e aplica diretamente essa fórmula, né? A dz dx é a parcial de x em relação à parcial de z, e a dz dy a parcial de y em relação à parcial em z, e vai fazer as contas, né? Quem é df dx? Você vai calcular a derivada disso daqui, onde a incógnita é o x. Então dá 3x2, aqui dá 0. Aqui dá 0. O x é a única variável, então fica 6yz, porque y e z são vistos como números, e aqui dá 0. Então está aqui a expressão. Agora em relação a z, aqui dá 0, 3 é 2, e aqui 6xy é número, aparece aqui. E agora aqui, em relação a y, aqui dá 0, aqui dá 3y2, aqui dá 0. 6xz se transforma em número, aparece aqui. E aqui dá 0. E aqui em relação a z, a mesma que eu tenho aqui em cima, né? Então, divide todo mundo por 3, aparece essa expressão. Divide todo mundo por 3, aparece essa outra expressão. E é assim que você calcula as derivadas implícitas, né? As derivadas de expressões implícitas dessa forma. Bem, derivada direcional e o vetor gradiente fica para segunda-feira, né? Falaremos das derivadas parciais, vetor gradiente, e vamos dando continuidade, que a gente precisa terminar esse capítulo. Tá bom? Depois a gente decide quais sessões a gente cobra na prova. Eu espero que vocês mantenham essa atenção que vem mantendo. Temos pelo menos 10 pessoas ainda na sala no dia de sábado. Agradeço muito a atenção de vocês. Vou terminar a gravação aqui para a gente poder conversar qualquer uma outra coisa.